Abra o capô de um carro antigo, daqueles de verdade, com bloco de ferro fundido, espaço para colocar a mão e parafuso que ainda parece parafuso. Um mecânico de garagem conseguia tirar o cabeçote, trocar a junta, mandar o bloco para a retífica, colocar pistão sobre medida e devolver aquele motor para a rua por mais 100, 200 mil quilômetros. Não era perfeito. Era pesado, gastava mais, fazia barulho, vazava óleo de vez em quando. Mas tinha uma coisa que muitos motores modernos perderam. Ele aceitava conserto. Agora abra o capô de um carro atual. Você vê capa plástica, chicote apertado, sensores por todos os lados, turbo, coletor de plástico, reservatório de arrefecimento de plástico e um motor de alumínio espremido num cofre onde quase nada foi feito para a mão humana entrar. E aí vem a parte que dói no bolso. Se esse motor ferver uma vez, só uma vez, talvez o mecânico nem fale em consertar. Ele vai olhar, respirar fundo e dizer: não compensa. Depois vem o orçamento. Cabeçote empenado, junta queimada, mão de obra cara, peça difícil, risco de voltar o defeito. De repente, um carro que parecia moderno e econômico vira uma dívida. Durante anos, venderam um motor de alumínio como progresso. Mais leve, mais eficiente, mais moderno. E sim, ele pode ser tudo isso. Mas ninguém contou direito o outro lado da história. Quando a indústria trocou o ferro pelo alumínio, ela não mudou apenas o material do motor. Ela mudou a relação entre o dono e o carro. O motor antigo era uma máquina feita para ser reconstruída. O motor moderno, muitas vezes, parece uma peça cara feita para sobreviver à garantia. E é aí que começa o verdadeiro problema. A explicação oficial parece simples: peso. Durante décadas, o bloco de ferro fundido foi o padrão dos motores mais resistentes. Era pesado, sem glamour, mas aguentava desaforo. Aguentava calor, aguentava quilometragem alta, aguentava retífica, aguentava dono descuidado e, muitas vezes, ainda aceitava uma segunda vida. Só que com o tempo, as regras mudaram. As montadoras passaram a sofrer cada vez mais pressão para reduzir consumo, baixar emissões e entregar números melhores nos testes oficiais. E uma das maneiras mais rápidas de fazer isso era reduzir o peso do carro. A conta era tentadora. Se o veículo fica mais leve, ele exige menos energia para se mover. Menos peso significa melhor consumo, melhor aceleração, menos esforço para freios, suspensão e pneus. No papel parecia uma vitória para todo mundo. E o alumínio entrou como a solução perfeita. Ele é muito mais leve que o ferro fundido. Um motor mais leve ajuda a montadora a cumprir metas de eficiência, melhora a ficha técnica e ainda permite vender a ideia de tecnologia moderna. Para o marketing era lindo. Motor mais leve, mais eficiente, mais avançado. Mas a propaganda pulou uma parte importante. O alumínio trabalha de um jeito diferente. Ele dilata e contrai mais com a variação de temperatura. Toda vez que o motor esquenta e esfria, o material se movimenta mais. Isso pressiona a junta, vedação, rosca, superfície de contato e sistema de arrefecimento. Num carro novo, bem cuidado, com óleo certo e líquido de arrefecimento correto, isso pode funcionar muito bem. O problema é a vida real. Na vida real, o dono atrasa a troca de óleo. O reservatório racha. A mangueira resseca. O carro pega trânsito pesado. Alguém completa com água de torneira. O sensor demora para avisar. E quando o motor de alumínio passa do limite, ele perdoa muito menos que o velho ferro fundido. Então, não é que o alumínio seja automaticamente ruim. O problema é usar alumínio, apertar tudo ao máximo, cortar margem de segurança e depois vender isso como se fosse apenas progresso. Porque para a fábrica, cada quilo economizado ajuda no teste. Mas para o dono, cada grau de superaquecimento pode virar uma conta impossível de pagar. A grande diferença não estava só no material, estava na mentalidade. Durante muito tempo, um motor não era tratado como uma peça descartável. Ele era tratado como uma máquina. E máquina, quando desgasta, você abre, mede, corrige e monta de novo. Nos motores de ferro fundido, isso fazia parte da vida normal do carro. Se o cilindro gastava, a retífica podia abrir um pouco mais o bloco e usar pistões sobre medida. Se a parede do cilindro estava muito danificada, dava para colocar uma camisa nova. Se o cabeçote empenava um pouco, era possível planar a superfície e voltar tudo para a medida correta. Não era barato, mas era possível, e essa palavra muda tudo.
Existia uma rede inteira de oficinas, retíficas e mecânicos que sabiam recuperar motores. O dono não precisava jogar o carro fora porque o motor cansou. Ele podia investir, reconstruir e continuar usando aquele veículo por muitos anos. Com muitos motores modernos de alumínio, essa lógica mudou. Alguns blocos usam paredes mais finas, ligas mais sensíveis, camadas especiais nos cilindros ou soluções que funcionam bem quando tudo está perfeito, mas complicam muito quando chega a hora de reparar. Em vez de abrir, medir e recuperar, muitas oficinas já começam falando em trocar o motor completo. E não é porque o mecânico não quer trabalhar. Muitas vezes é porque o conserto fica caro demais, arriscado demais ou simplesmente não compensa diante do valor do carro. Foi assim que o motor deixou de ser uma máquina reconstruível e virou um conjunto caro, fechado, dependente de peça certa, ferramenta certa e sorte. O ferro fundido podia ser pesado e antigo, mas ele dava ao dono uma coisa preciosa, uma segunda chance. E se existe uma peça onde essa diferença aparece rápido, é o cabeçote. A junta do cabeçote sempre foi uma das falhas mais conhecidas de qualquer motor. O carro ferve, perde água, mistura óleo com líquido de arrefecimento, começa a falhar, joga fumaça branca ou cria pressão demais no sistema. Quem mexe com carro antigo já viu isso muitas vezes. Num motor mais antigo, com cabeçote de ferro fundido, a situação podia ser séria, mas nem sempre era o fim. O mecânico desmontava, levava para a retífica, verificava trinca, conferia empeno, dava um passe na superfície, colocava junta nova e montava de novo. Se o serviço fosse bem feito, o carro voltava para a rua. Com o alumínio, a história muda. O cabeçote de alumínio é mais leve e dissipa calor muito bem quando tudo está funcionando corretamente. Mas quando o sistema de arrefecimento falha, ele sofre mais rápido. Uma bomba d'água cansada, uma mangueira rachada, um reservatório trincado, uma ventoinha que não arma ou um simples vazamento ignorado podem fazer a temperatura subir além do limite. E quando passa desse limite, o alumínio pode empenar demais, perder medida, trincar ou deformar de um jeito que a retífica já não resolve com segurança. Aí entra a frase que todo dono de carro teme ouvir: não compensa. Porque não é só trocar uma junta. É desmontar meio carro, testar cabeçote, medir bloco, trocar parafusos, revisar arrefecimento, comprar peça cara e ainda correr o risco de o problema voltar. No Brasil isso pesa ainda mais. Muita gente compra usado porque carro novo ficou caro demais. Mas um usado bonito, com pintura boa e interior limpo, pode esconder um motor que já ferveu, rodou com água de torneira, recebeu aditivo errado ou foi maquiado só para vender. E quando isso aparece, quem paga a conta não é a montadora, é você. Agora pense numa das manutenções mais simples de um motor a gasolina: trocar as velas. Durante décadas, isso foi serviço básico. Você tirava a vela velha, colocava a nova, apertava com cuidado e pronto. Era o tipo de coisa que muito dono fazia na própria garagem, com uma chave simples e um pouco de paciência. Mas em alguns motores modernos, até isso virou armadilha. Um dos casos mais famosos foi o Ford Triton 5.4, usado em picapes e utilitários muito populares. No papel, era um motor forte, com boa reputação de trabalho pesado. Mas na prática, muitos donos e mecânicos conheceram um problema caro escondido numa peça pequena: a vela de ignição. Em certas versões, a vela era rosqueada diretamente no cabeçote de alumínio. O problema é que alumínio não segura rosca com a mesma tolerância do ferro quando passa por anos de calor, expansão, contração e carbonização. Com o tempo, a vela podia agarrar, travar ou sair levando a rosca junto. E quando a rosca do cabeçote estraga, o buraco da vela deixa de ser apenas um buraco. Ele vira um problema de compressão, vedação e segurança. Pior ainda, em algumas versões mais novas, a Ford usou vela de 2 peças. Na hora da remoção, a parte superior podia sair, mas a ponta ficava presa dentro do cabeçote. Ou seja, um serviço que deveria custar pouco podia virar extração especial, ferramenta específica, horas de mão de obra e, em casos ruins, reparo caro no cabeçote. Esse exemplo mostra bem o ponto central. O problema não é só o alumínio. É o alumínio usado sem margem, com desenho ruim, pouca tolerância para erro e manutenção difícil. Quando uma peça simples, como uma vela,
pode transformar uma tarde de oficina numa conta pesada, você percebe que o carro já não foi pensado para facilitar a vida de quem vai manter ele rodando depois da garantia. O mesmo tipo de lógica apareceu em muitos outros motores modernos. Só que, em vez de estar na vela, o problema estava escondido em uma das peças mais importantes do motor: a corrente de comando. A corrente de comando é o que mantém a parte de baixo e a parte de cima do motor trabalhando no tempo certo. Ela sincroniza o movimento dos pistões com a abertura e o fechamento das válvulas. Se essa sincronia falha, o motor pode perder força, acender luz de injeção, fazer barulho metálico e, em casos graves, destruir a si mesmo por dentro. Por isso, em muitos motores antigos, essa peça ficava na frente do motor, atrás de uma tampa relativamente acessível. Não era um serviço divertido, mas era um serviço lógico. O mecânico chegava até ela sem precisar desmontar metade do carro. Mas em alguns motores modernos, essa lógica desapareceu. O V6 3.6 da General Motors, usado em vários modelos da Chevrolet, Cadillac e GMC, ficou conhecido justamente por problemas ligados à corrente de comando e ao sistema de comando variável. E o detalhe mais irritante não era apenas a corrente em si, era onde ela estava. Em certas aplicações, o conjunto de comando ficava na parte traseira do motor, perto da parede corta-fogo. Ou seja, bem no lugar mais difícil de acessar. Resultado? Para chegar numa peça que poderia custar relativamente pouco, o mecânico precisava enfrentar horas e horas de desmontagem. Em alguns casos, era necessário baixar o motor, afastar transmissão ou desmontar tanta coisa que a mão de obra virava o verdadeiro preço do conserto. É aí que muitos donos se assustam. A peça não é o problema principal. O problema é a engenharia que colocou uma peça crítica no lugar mais caro possível de alcançar. E quando manutenção normal vira cirurgia pesada, o dono entende a verdade. Não fizeram aquilo pensando na oficina de bairro, nem no segundo dono, nem em quem vai tentar manter o carro vivo por 20 anos. Fizeram pensando na linha de montagem, no pacote compacto, no custo inicial e no período de garantia. Depois veio a próxima promessa: motor menor, turbo e consumo melhor. A ideia parecia perfeita. Em vez de usar um motor grande, pesado e naturalmente aspirado, a montadora coloca um motor menor, mais leve, de alumínio, com turbo. Em baixa carga, ele promete gastar menos. Quando o motorista pisa, o turbo entra e entrega potência de motor maior. Na ficha técnica é bonito. No teste oficial fica melhor ainda. Mas na vida real, essa potência não aparece de graça. Turbo trabalha com calor extremo, rotação altíssima e óleo circulando sob muita pressão. Isso significa que a qualidade do óleo, o intervalo de troca e o cuidado com o arrefecimento deixam de ser detalhes e viram questão de sobrevivência do motor. O problema é que muita gente trata um motor turbo moderno como se fosse um motor simples de antigamente. Atrasa a troca de óleo, usa óleo errado, completa arrefecimento de qualquer jeito, roda com vazamento pequeno e acha que depois resolve. Só que esses motores não perdoam tanto. E ainda tem outro ponto: a injeção direta. Nos motores com injeção indireta, o combustível passa antes pelas válvulas de admissão. Isso ajuda a lavar a parte de trás das válvulas e reduz o acúmulo de sujeira. Já na injeção direta, o combustível é pulverizado direto dentro da câmara de combustão. Parece mais eficiente, e muitas vezes é, mas as válvulas de admissão deixam de receber aquela limpeza natural. Com o tempo, vapor de óleo do sistema de ventilação do cárter começa a grudar ali. Forma uma crosta dura de carbono. O carro começa a perder fôlego, falhar, consumir mais, acender luz no painel ou apresentar marcha lenta e irregular. A solução costuma ser limpeza especializada, muitas vezes com jateamento de casca de noz, o famoso walnut blasting. Não é manutenção barata, e em alguns motores pode precisar ser repetida com o tempo. Então, quando dizem que o motor pequeno turbo é mais econômico, a pergunta certa é: econômico para quem e por quanto tempo? Porque se o dono seguir manutenção longa demais, economizar no óleo e ignorar os primeiros sinais, aquela economia de combustível pode voltar como uma conta pesada de oficina. O EcoBoost da Ford é um bom exemplo dessa nova fase dos motores modernos. A proposta era atraente: motores menores, mais leves, com turbo, injeção direta e força suficiente para substituir motores maiores. Para quem olhava só a propaganda,
parecia o melhor dos mundos. Mais desempenho, menos consumo, menos peso e mais tecnologia. Mas quanto mais potência você tira de um motor pequeno, mais estreita fica a margem de erro. Um motor assim trabalha com mais pressão, mais calor e mais dependência do sistema de arrefecimento. Se tudo estiver perfeito, ele entrega bom desempenho. Mas se houver vazamento de líquido, óleo vencido, superaquecimento, falha de bomba d'água ou manutenção atrasada, o prejuízo pode chegar rápido. Em algumas versões do EcoBoost, donos relataram problemas sérios envolvendo perda de líquido de arrefecimento, falhas no cabeçote e até entrada de líquido na câmara de combustão. E quando isso acontece num motor de alumínio, dificilmente a conversa fica barata. Mais uma vez, o ponto não é dizer que todo EcoBoost é ruim ou que todo motor turbo vai quebrar. Isso seria exagero. O ponto é entender que esses motores exigem outro nível de cuidado. Não são motores feitos para rodar anos com óleo velho, água de torneira, vazamento ignorado e manutenção quando der. Eles podem ser fortes, modernos e eficientes, mas não têm a mesma paciência dos motores antigos. E para o dono comum, essa é a armadilha. A tecnologia promete economia no posto, mas pode cobrar caro na oficina. Então, se você vai comprar um carro usado hoje, não olhe só pintura, banco, multimídia e quilometragem no painel. Olhe o motor. Antes de fechar negócio, pesquise o código daquele motor. Veja se ele tem histórico de superaquecimento, corrente de comando problemática, consumo de óleo, turbo frágil, bomba d'água interna, cabeçote sensível ou injeção direta com acúmulo de carbono. Pergunte para um mecânico que realmente conhece aquele modelo. Não pergunte só para quem está vendendo. Vendedor sempre vai dizer que é só pegar e andar. Mas quem paga a conta depois é você. Também preste atenção nos sinais simples: reservatório de arrefecimento sujo, óleo com aparência estranha, fumaça branca, cheiro doce no escapamento, ventoinha armando toda hora, mangueiras muito duras, luz de injeção apagada por milagre e histórico de manutenção incompleto. E se você já tem um carro moderno com motor de alumínio, turbo ou injeção direta, o segredo é não brincar com manutenção. Troque óleo antes do limite máximo. Use o óleo correto. Use líquido de arrefecimento certo, não água de torneira. Corrija vazamentos pequenos antes que virem superaquecimento. Se a temperatura subir, pare. Não force só até chegar em casa. Porque motor moderno não costuma avisar com calma. Às vezes, ele sai de um defeito pequeno para uma conta gigante em poucos minutos. No Brasil, onde carro virou patrimônio caro, escolher mal um usado pode comprometer o orçamento de uma família inteira. Por isso, a pergunta mais importante não é só: esse carro é bonito? A pergunta certa é: quando quebrar, ele ainda pode ser consertado sem destruir meu bolso? No fim, o problema não é simplesmente o alumínio. O alumínio pode ser bom quando é bem projetado, bem arrefecido e bem cuidado. O problema é a filosofia por trás de muitos motores modernos. Menos margem, mais calor, mais pressão, menos acesso e conserto cada vez mais caro. O velho motor de ferro fundido podia ser pesado, beberrão e barulhento. Mas ele tinha uma virtude que muita tecnologia nova perdeu. Ele deixava o dono continuar lutando por ele. Dava para abrir, medir, corrigir, retificar e colocar de volta na estrada. Hoje, muitos carros parecem feitos para funcionar bem até certo ponto, e depois empurrar o dono para uma troca cara, uma peça fechada ou outro financiamento. Então, antes de comprar qualquer carro, faça a pergunta certa: esse motor foi feito para durar comigo ou só para sobreviver à garantia? E agora eu quero saber de você. Já teve problema com cabeçote de alumínio, turbo, corrente de comando ou superaquecimento? Conta aqui nos comentários porque sua experiência pode salvar outro motorista de cair na mesma armadilha.